Olá, bem-vindos ao Globo News Painel. Desta vez, as propostas protecionistas da Argentina não ficaram sem resposta. O ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, disse com todas as letras que as relações comerciais com o nosso vizinho mais importante estão cada vez mais difíceis, que a Argentina vem sendo um problema permanente e retaliações não estão descartadas. As relações com a Argentina e o próprio futuro do Mercosul são o tema desta edição do Globo News Painel, que, como sempre, tem 3 convidados. Alberto Pfeiffer, diretor executivo do Conselho de Empresários da América Latina, o empresário Joseph Tutundian, presidente da Wiener Comércio Internacional, e o cientista político Eduardo Viola, professor titular da Universidade de Brasília, a UNB. Bom, começando com o professor Viola, antes de entrar nos detalhes do que são essas medidas argentinas, o senhor diria que nós estamos com um problema econômico ou haveria digamos, uma origem política nisso? Será que as relações entre o Brasil e a Argentina, que viveram um certo momento durante o governo Lula, mudaram? Existe alguma alteração nisso que poderia motivar também o que nós estamos vendo agora, não? Olha, os fatores que estão causando esse processo são tanto econômicos quanto políticos. O econômico tem a ver com a situação da Argentina, que é uma situação de deterioração dos fundamentos macroeconômicos que sempre foram muito heterodoxos, mas agora nós temos uma situação de que a inflação significativa desde faz vários anos, se agrega um deterioro da balança comercial e do balanço de pagamentos, além de um déficit fiscal significativo. Tudo isso leva ao governo a tomar medidas de curto prazo, basicamente para evitar a perda de reservas. Dólares, exatamente. Então, esse é um fator importante. Um segundo fator importante tem a ver com a lógica do grupo no poder, com Cristina. É uma lógica ainda mais desinstitucionalizante que a lógica anterior, da primeira presidência de Cristina ou do próprio Néstor Kirchner. Isto é, há uma lógica de acumulação de poder de curto prazo e de pouca consideração com as regras de jogo, seja domésticas, seja internacionais. Mas e as relações com o Brasil, com o governo Dilma? O senhor diria que existe uma alteração em relação ao que nós tínhamos antes, nos governos Lula? Eu diria que a alteração é a seguinte, que a tolerância com a quebra de regras de jogo por parte do governo argentino, que foi significativo durante o governo Lula, parece que diminuiu no governo Dilma, embora tudo isso precisa ser visto no futuro. Isso seria uma mudança. Tá? Agora, do ponto de vista de Cristina, a questão fundamental é curto prazo, como manter poder, acumular poder, e não interessa regras de jogo, não interessa especificamente o que possa acontecer com o Mercosul, porque também sabem que não vai acontecer muita coisa diferente do que está acontecendo. Agora, entrando no assunto propriamente, eu perguntaria ao senhor, o que exatamente, o que significam essas medidas, para que as pessoas entendam bem o que está acontecendo? Em que elas vão atingir o Brasil? Bom, elas atingem não só o Brasil, são medidas voltadas às importações de todo mundo para o mercado argentino. É a exigência de licenças prévias, declarações que respaldem esses embarques, com 60 dias, em geral, de antecedência. Isso afeta, evidentemente, a prática comercial, porque é um instrumento burocrático adicional e pode representar uma barreira às importações para a Argentina. Porque como é que funciona normalmente? Existem as licenças automáticas, não é isso? Sim, e no caso específico do Mercosul, nós temos regras muito mais fluidas para o comércio. Quer dizer, uma área de livre comércio, uma união aduaneira. Então, isso atrapalha esse fluxo, que é um fluxo que já existe de muitos anos, principalmente o fluxo intrafirma, quer dizer, o fluxo que uma empresa no Brasil manda de exportação para a Argentina e vice-versa, e tem uma complementação dos processos produtivos. Isso pode atrapalhar muito
essas transações, onerando a estrutura de custos e transformando essa nossa produção regional, não só do Brasil, não só da Argentina, mas regional, numa produção que não é competitiva frente aos nossos principais competidores, principalmente a China. Bom, existe, na verdade, um prazo, né? São 60 dias para essas licenças. O que se comenta é que, em muitos casos, esse prazo é excedido. Fala-se, sei lá, o sapato que o brasileiro vai vender para a Argentina, o sapato de verão vai chegar no outono, ou seja, ou de inverno vai chegar no verão. É mais ou menos por aí, quer dizer... Péssimo, é o exemplo péssimo que a Argentina está dando, não apenas para o Mercosul, porque afinal de contas você não destrói, por causa de algumas medidas, como o Viola disse, de curtíssimo prazo, até eleitoreiros talvez, até de opinião pública, você não destrói esse 30 anos de construção do Mercosul, que aos trancos e aos barrancos é uma coisa que foi importante, continua sendo importante. Então, é um péssimo exemplo. Me lembra um pouco a época nossa no Brasil, dos anos 70, a CASEX, a Carteira de Comércio Exterior, onde tudo que se importava no Brasil precisava de uma autorização da CASEX. E quando a CASEX não queria, botava na gaveta e não deixava a licença sair. É um péssimo exemplo. Ainda bem que o Brasil está resistindo a isso. Agora, o presidente Lula tinha um jogo de cintura maior. Era mais flexível, afagava, enfim. A Dilma é um pouco diferente. E pela primeira vez eu estou vendo esse filme, não é a primeira vez que vê, entre o Brasil e a Argentina, eu estou vendo que o ministro, dizendo aquilo que disse, reclamando da atitude da Argentina, estou vendo que a coisa está se endurecendo desse lado também. Isso não é bom. Agora, os senhores diriam que talvez esse é o pior momento? Porque, por exemplo, eu vivi e trabalhei na Argentina, eu lembro de esse tipo de coisa acontecer num âmbito menor, ou seja, direcionado para brinquedos ou para calçados, e o que se dizia que, na verdade, o Brasil não era o alvo, se queria conter o produto chinês e tal. Agora é uma coisa mais generalizada, quer dizer, é um problema maior, talvez é o maior problema desse tipo que já se enfrentou entre Brasil e Argentina, o senhor diria? Já houve uma situação bastante difícil quando foi a mudança do regime cambial do Brasil em janeiro de 1999. Então, nesse sentido, esse seria outra dinâmica, mas esse foi um momento tenso também, digamos, o início do ano de 99. Agora, comparado com os anos anteriores, todo o período Lula-Kirchner, podemos dizer, agora há uma deterioração um pouco maior, mas aí há um contexto muito importante, que é como a crise econômica mundial continua, iniciada em 2008, e como se vão dando as respostas nacionais a essa crise. Então, por exemplo, um fator importante é o aumento de tendências proteccionistas no mundo. Tá? Então, por exemplo, um exemplo para as políticas atuais da Argentina foi a nova política brasileira em relação à indústria automobilística, que foi anunciada em setembro do ano passado. E que atinge a Argentina, não? Não atinge, mas dá o exemplo de o que Brasil entra numa política mais protecionista e dá um exemplo para legitimar também que a Argentina possa fazer. Eu não digo, não está justificado, mas qual é o ponto-chave? É que a Argentina tem um déficit muito forte de balança comercial com Brasil. Tem uns dados, né? Um ponto importante para a Argentina hoje, para evitar uma crise econômica maior e, portanto, política para o governo, é evitar um deterioro significativo da balança comercial durante este ano. E para isso, um dos caminhos é diminuir importações, obviamente, com toda a irracionalidade que isso tem, do ponto de vista do fluxo das cadeias produtivas e demais. Mas isso é feito e vai atingir fundamentalmente a um dos principais exportadores industriais para a Argentina, que é Brasil. Viola, só permite? Pois não. A questão de se este é um momento crítico e o grau desta crise, acho que tem muito a ver com a questão da coordenação no Mercosul. É um processo de integração regional, ainda mais um processo em que os dois principais protagonistas declaram mutuamente a importância do outro. Brasil é muito importante para a Argentina, por sua vez, é extremamente importante para o Brasil.
ele demanda um nível de coordenação que tem se deteriorado ao longo do tempo. A crise de 99, em que o Brasil fez a mudança do seu regime cambial, a própria mudança do regime cambial brasileiro não permitia essa coordenação com a Argentina pela sua própria natureza. Era um ato, vamos dizer, soberano do Brasil fazê-lo. E a Argentina teve que se adaptar a uma nova relação de preços com o Brasil, mas é da vida isso, por assim dizer. O que nós vemos hoje não é algo da vida, é o que pode ser coordenado. Organizar o comércio em todas as suas dimensões, inclusive respeitando os tempos e os contextos do parceiro, que pode passar por uma crise, por um momento mais delicado, isso faz parte de um processo de integração regional, isso não está fazendo parte do Mercosul, isso é um sinal muito sério de que no seu âmago, talvez no seu espírito constitucional, constituinte, o Mercosul esteja vazando, fazendo água. O senhor diria que está vazando? Eu acho que não. Eu estou me baseando um pouco sobre as situações anteriores. Tivemos crises anteriores, sempre pontuais, sempre setoriais. Tem um setor da Argentina que se queixa, aí retalia, aí dificulta a importação, aí acerta, faz cota, etc., e volta. Eu acho que está sendo... A Argentina não pode se pagar o luxo de não ter o Mercosul. No fundo é isso, eles sabem disso. Acontece que a Argentina, na minha opinião, está dando um tiro no pé. Com o câmbio do jeito que está, do peso argentino, que é muito mais competitivo do que o real para exportações. Com o mundo, demandas com matérias-primas e commodities, que é o que a Argentina produz e exporta. Ela está com crise de saldo comercial, tem alguma coisa intrinsecamente errada na produtividade argentina. Isso é uma coisa que vem lá de trás. Imposto sobre exportação. Se faz a loucura de taxar a exportação de soja na Argentina. É uma loucura isso. Enfim, são coisas sem nenhum planejamento de longo prazo. Então, eu vejo essas medidas dentro desse contexto imediatista para salvar uma situação de aperto temporário, mas que certamente está desviando a atenção naquilo que é básico, que é a falta de competitividade de tudo que a Argentina produz. Por que essa falta de competitividade? Eu acho que talvez o que aconteceu saiba melhor historicamente. É uma história de desindustrialização. Do governo enfim, não sei, deve ser por aí. Eu acho que o que nós temos na Argentina, não é um problema do governo atual, é um problema de vários governos, o tema da gestão pública, o tema do papel do Estado na economia e na sociedade, é um tema que tem sido conduzido de uma maneira quase que rentista, o que parece um paradoxo, mas é como se quem tomasse o poder, tomasse para si também todo o controle do circuito econômico, em detrimento da própria sociedade. Ora, isso ao longo do tempo depaupera a vitalidade de uma sociedade. Sabemos que os argentinos, historicamente, têm as suas poupanças em dólar, no estrangeiro, algo bem distinto do que se passa no Brasil. Ao contrário. Exatamente, uma poupança local, registrada, né? Enfim, e isso vai drenando essa competitividade sistêmica, por assim dizer, a capacidade de investimentos daquela sociedade. No caso recente do governo Kirchner, né, do Kaká, tanto o Néstor como a Cristina, houve um discurso e uma ação muito contrária ao capital produtivo privado, aos investimentos estrangeiros, a estatização, quer dizer, esse domínio do Estado se espraiou por outros setores da economia, energia e outros, direto e indiretamente, fundos de pensão, o controle do conselho de algumas empresas, enfim, e vem solapando essa competitividade sistêmica da economia e a capacidade dela gerar renda, além do setor agropecuário. Né? Agora, o senhor falou num tiro no pé e falou em retaliação. Que retaliação seria essa? O que o Brasil pode estar planejando fazer ou poderia fazer, por exemplo? Eu penso que o estaria disposto a fazer. Porque o Brasil também... O Brasil acho que é muito mais tolerante no contexto histórico Mercosul, Brasil-Argentina, contencioso, do que a Argentina. Olha, o ponto é o seguinte, de algum modo, o comportamento argentino em relação ao Brasil é também de intuir e saber que
Brasil é um pouco refém nesta situação também. Não tem muito que o Brasil possa fazer. Tá? Então, o que acontece? É que o Brasil tem uma racionalidade governamental muito consistente comparada com os problemas que tem, comparada com a da Argentina. Então, medidas de retaliação, de escalada, por exemplo, seriam medidas que afetariam aos dois. Tá? Então, de algum modo, inclusive como a situação, digamos, das finanças públicas, da balança comercial do Brasil é muito mais tranquila que a da Argentina, no jogo argentino, no jogo de um grupo, digamos, ou seja, imediatista, populista, de controle do poder, é meio imaginar que Brasil não vai se comportar como um ator racional e não vai retaliar. Porque, na verdade, Brasil não pode retaliar significativamente, salvo que nessa retaliação eroda muito mais a situação do Mercosul, o que não é bom para o Brasil, particularmente para a indústria brasileira. Bom, só para a gente situar, né, quer dizer, a Argentina é hoje o nosso terceiro parceiro comercial e acumula aí, segundo os dados, algo como 4 a 5 bilhões de déficit comercial. O senhor começou a falar e não completou, quer dizer, o Brasil estaria disposto a fazer o quê? Importar algo de outro lugar que não da Argentina, seria o quê? Pode, trigo, por exemplo. Pode importar queijos, vinhos. É ridículo pensar num cenário desse. Eu não acredito que o governo brasileiro vai tomar uma decisão dessa. Pensando em termos do Mercosul como um todo, quer dizer, quem se deu melhor com o Mercosul nesses anos todos? Os dois. Os dois? Os dois. O senhor não diria que o Brasil talvez tenha se dado melhor e a Argentina se ressinta disso? Imagina, por exemplo, se você pega o tamanho do PIB brasileiro, da diversificação da indústria brasileira em relação à indústria argentina, e você vê exatamente a performance de exportações e importações brasileiras e argentinas, desde 1991, quando foi assinado o Mercosul, você vê o seguinte: os primeiros anos o Brasil teve superávit, depois teve 9 anos de superávit argentino, depois teve 8 anos de superávit brasileiro. São então, esses últimos aí. Exatamente. Como é que você me falou antes do programa? 80 meses? Eles falam em 80 meses de superávit sempre brasileiro. Mas é que nós tivemos 90 meses de superávit argentino. Quer dizer, isso aí depende das circunstâncias do momento. O que estou querendo dizer é que o Mercosul não foi o tempo todo integralmente a favor do Brasil na balança comercial. Teve há anos a favor da Argentina. Mas será que o Brasil tomou medidas mais sábias, digamos, nos últimos anos do que a Argentina? Eu acho. Essa é a questão. Sem a menor dúvida. Em relação, inclusive, à crise internacional? Não é tanto que o Brasil tomou medidas mais sábias em relação à Argentina. O Brasil tomou medidas mais sábias, ponto. Né? Tanto que enveredou por um caminho de estabilização, de institucionalidade, de respeito às regras do jogo. Apesar de todas as mazelas que nós temos, nós hoje somos um país razoavelmente respeitado e razoavelmente desejado pelo mundo, né? Ainda mais num contexto de crise. A Argentina talvez não seja tanto o caso. O Mercosul serviu aos dois, serviu ao Paraguai, ao Uruguai e aos países vizinhos que eventualmente podem embarcar na proposta do Mercosul, que se beneficiam dessa estabilidade, macroestabilidade regional. O Brasil usou o Mercosul, sim, em seu benefício, como a Argentina o fez. Tá? Agora, a questão é que o Mercosul dos anos 90, o Mercosul dos anos 2000, era Era o Mercosul do tempo do liberalismo, do tempo que se negociava a ALCA, do tempo em que a ideia do livre comércio era a ideia prevalecente. Essa não é a ideia prevalecente hoje. Hoje a ideia prevalecente é olhar para a China e falar... Está enterrada? Essa ideia está enterrada? Não está enterrada. Eu diria que ela não está hoje apresentada como a ideia principal, como o paradigma, o livre comércio. Né? Os processos integracionistas fazem sentido, mas fazem sentido hoje com uma presença maior do Estado. Né? Nesse sentido, talvez a Brasil e a Argentina cumpra olhar o Mercosul como um processo que deu certo dentro de alguns parâmetros até agora, mas que precisa de um adornamento, de uma atualização, de uma preparação para esse mundo que está aí e que tem China como seu elemento principal. Se nós ficarmos na briga do varejo,
do pequeno comércio. Pequeno comércio, que falar de queijo, presunto, isso Não é por chega, aí, não é por aí. claro, Isso não não é vai por aí. levar a lugar algum. Quer dizer, a Argentina, o senhor dizia que na verdade pode se beneficiar muito desse momento, inclusive, Mas se se beneficiou unir, muito. se unir ao Brasil. Se Entendeu? você- Eu digo no contexto da crise mundial. Eu sei, mas se uniu muito. A Argentina exporta muito para o Brasil. O Brasil é vital para a Argentina. Do jeito que o mercado americano é vital para as exportações mexicanas, o mercado brasileiro é vital para as exportações argentinas. E tem mais uma coisa muito mais qualitativa do que quantitativa. A gente tende a falar muito de estatística dentro do Mercosul entre Brasil e Argentina. Para mim, a qualidade do Mercosul é que hoje o brasileiro tem uma visão do argentino e o argentino do Brasil é muito mais de irmão para valer do que era 20 anos atrás. Mas irmão briga muito, né? Às vezes, Fora do futebol, claro. Uhum, Né? uhum. Não, realmente, hoje o argentino tem orgulho de ter o Brasil como vizinho. 25 anos atrás isso não existia. O turista brasileiro é respeitado em Buenos Aires, antes não era. Né? Então, tem coisas qualitativas, subliminares dentro do Mercosul, resultado do Mercosul, que a gente não pode tirar o mérito, fora a estabilidade política também.